Estamos recebendo hoje no podcast Conexão Itatiba o Dr. João Paulo. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Obrigado, Paulo. É um imenso prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Partido Novo. Legal, mas antes da gente conversar sobre o Partido Novo, vamos conhecer quem é o João Paulo. Quem é o João Paulo? Conta para o pessoal que está nos assistindo. O Dr. João Paulo é um médico, formado há 30 anos, 40 anos na verdade, e que mora em Itatiba e que de repente se interessou por política. Legal. E como veio esse interesse pela política, pelo Partido Novo? Qual é esse diferencial para te atrair para o meio político? Na verdade, eu recebi um convite para participar da regional do Partido Novo em Campinas, para conhecer as propostas do partido, E gostei muito, fiquei surpreendido com as ideias que foram colocadas lá pelo Van Hatten, pelo Salles, pelo Zema, pelo Alexis. Esse pessoal estavam todos lá. Eu também estava presente e aquele lugar é um espetáculo. Isso, o Tom. Um grande amigo. A Roberta também, que organizou tudo de uma forma fantástica e que me cativou demais. Então, as ideias casaram. Eu comecei a pensar seriamente em procurar participar mais da nossa política. Eu estava muito fora e acho que a principal ideia, quem me colocou na cabeça foi o Salles. O Ricardo é um excelente político, já foi nosso ministro. Isso. Então, ele tem uma grande bagagem e isso aí ele traz para a gente e consegue passar isso e dar uma maior facilidade de entendimento da política. Ele me falou uma coisa que mudou minha cabeça, basicamente. Ele falou para mim, você quer ser comandado ou você quer comandar? E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, poxa vida, eu não posso reclamar quando o atual governo resolve fazer o que está fazendo. Então, eu tenho que mudar isso. E para mudar isso, eu tenho que entrar. Na verdade, nós temos que participar mais da política. Sim. Porque, como você disse, as pessoas, eles querem comandar a política. E a política não pode ser comandada. Sim. Ela tem que ser trabalhada de ambos os lados. E isso que o Partido Novo faz diferente. Ele quer fazer essa jogada de você saber quais são os seus deveres e os seus direitos. Não só ficar esperando com que a política antiga traga isso só deveres. Então, os eleitores, a população em geral, na verdade, acha que só tem deveres com a política. Mas não, tem muito mais para se movimentar em relação à política. Eu acho importante a gente mudar o foco um pouquinho em relação à política tradicional, como você falou. Qual o diferencial do Partido Novo? Por que estar no Partido Novo e não estar num outro partido? O que faz com que a gente procure esse partido? Na minha opinião, é a meritocracia. Eu acho que é a forma de você administrar as coisas com mérito. E Exatamente. Não com troca de cargos, com favores, Então, acho que a ideia é essa. A minha cabeça entrou em sintonia com o Partido Novo. Eu adorei as ideias. Eu acho que você trabalhar uma área de forma profissional, não como se fosse uma empresa. Na verdade, teoricamente, a política teria que ser visto como uma empresa. O governador, ou o presidente, o prefeito, ou uma pessoa que tenha essa visão, tem que ser uma pessoa que tenha uma visão empresarial. Gestora. Exatamente. Porque não pode ser uma visão antiga de eu mando e esse pessoal obedece. Sim. Porque assim, se você não souber, vamos falar a nível nacional, se você não souber conduzir um país, ele vai quebrar. Sim, como está acontecendo hoje. Nós temos exemplos, Sim. Entendeu? E isso vem vindo, por exemplo, como um governador. Se ele não souber conduzir o Estado, vai acontecer. Prefeito, a cidade é a mesma coisa. Sim. Então, o partido... Gastar aquilo que você só pode gastar, como em casa. Exatamente. Você não pode ficar apenas arrecadando, explodindo todas as metas, não tem meta fiscal nenhuma, não tem plano de governo nenhum.
Né? Você tem que ter uma gestão empresarial. Exatamente. A ideia isso me atraiu muito. Como profissional que eu sou, empresário, né? Eu vejo assim na minha empresa. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Né? Então a ideia é essa mesmo. Né? Foi essa uma das principais ideias que me trouxe para o Partido Novo. Né? Essa coisa antiga de troca de favor, né? E esse oba-oba todo, político, essa política viciada que hoje nós temos no Brasil, nós temos que mudar isso. Isso não pode ser assim. Exatamente, é porque os políticos hoje, vamos se dizer que são políticos de carreira. Sim. E isso não existe. Profissionais. Não existe profissão. Qual é a sua profissão? Eu sou político. Não existe profissão política. Exatamente. Né? Você galga a sua posição de acordo com a meritocracia. Exatamente. E por que não lançar algo novo? Né? Nós temos que lançar algo novo no mercado. Né? Essa coisa antiga ninguém aguenta mais. Eu estou com 62 anos de idade, eu me julgo em plena capacidade de poder ajudar de alguma forma o meu país e é o que eu vou fazer. Eu não vou seguir essa mesma linha que está sendo seguida por esses partidos políticos de hoje. Para mim chega. Eu acho que isso aí para mim já deu. Então foi por isso que eu me filiei ao Novo, porque as ideias batem exatamente com o que eu estou falando. Né? A nossa direita com os valores de direita, vamos dizer assim, né? De pessoas que pensam iguais, né? Que querem que, em vez de você dar a vara, né? E o cara pescar, o cara já está dando peixe. Então, uma hora o peixe vai acabar. Né? Vai todo mundo entrar no buraco, porque nós temos 32%, se não me engano, do povo que paga imposto de renda no Brasil hoje em dia. Os outros 70% vivem dos 30%. Você arrocha os 30%, o país explode. Uma hora não vai aguentar. Vai dar certo, não né? vai aguentar. Então, nós temos que mudar isso urgentemente. A minha ideia é ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Seja lá de qual forma for, em vez de ficar em casa, lá no Facebook, no Instagram, falando coisas, eu quero conhecer melhor e poder governar. Eu quero governar. Governar, que eu digo, não é estar num cargo público. Eu quero governar minha vida. Eu quero saber de onde vem esse dinheiro, para onde vai, eu quero fiscalizar. E acho que o povo brasileiro devia fazer isso também. Né? Porque se você, como eu já falei, se você não governar, você vai ser governado, então não reclama. Qualquer pessoa tem acesso a essas informações. É só a pessoa souber procurar. Sim. Por exemplo, você entra no portal da transparência. Existem essas informações, mas nenhum político mostra isso para a população. Por quê? Você vai mostrar que ali tem as contas públicas. Sim. E não é interessante. Porque se cada pessoa começar a pensar, falar, olha, vamos fiscalizar aqui, ó, por que esse dinheiro foi empregado nesse setor? Isso é ruim para o político de profissão. Sim. Então, o Novo, ele trabalha de uma forma diferente. Como que você conheceu o Novo? Você entrou no site do Novo, você pesquisou sobre o Novo? Isso é muito legal. Eu recomendo a todos que façam isso, porque lá você tem toda a instrução, se você quisesse filiar, não quisesse filiar, tem uma universidade própria do Novo que mostra para você, com aulas práticas inclusive, para você como você deve se portar até para poder entrar no Novo. Não é qualquer um, você chega lá, eu vou entrar. Você pode se filiar, mas você não vai seguir as ideias do Novo. Você tem que estudar isso. Isso é muito bacana, me trouxe muita informação. Eu não imaginei que fosse dessa forma. Extremamente profissional, rápida, você vai lá, faz tudo online e também estuda online. E as pessoas não têm a mania de estudar. Eu, como médico, eu tenho que estudar. Se eu vou entrar numa cirurgia, eu vou dar um exemplo, eu estava pensando nisso outro dia, na minha cirurgia. Era uma cirurgia extremamente difícil, que eu tinha que operar uma paciente com uma deficiência. Então, eu costumo fazer o quê? Eu planejo isso na véspera da cirurgia. Eu vou dormir pensando na opção A, na opção B e na opção C. Então, chega na hora do problema, é o que a gente tem que fazer. Se eu fosse algum gestor público, eu não posso ir só com um plano. Eu tenho que chegar na hora e ter as opções e a experiência e o saber e o conhecimento. Porque se você não tiver nada disso, meu amigo, que plano de governo esse governo tem? Não tem nenhum, era picanha e cerveja. Não chegou nem picanha nem cerveja. Né? Agora o pessoal fica com aquele debate ideológico num governo em que joga branco contra negro, que joga rico contra pobre. Faz segregação. A segregação. Então, assim, a ideia do Novo é profissional. Então, vamos lá. Nós temos lá um lugar em que uma empresa
em que você não serviu, meu amigo, vai embora. Não tem que ter rabo preso com ninguém. No site do Novo, existe um local que é um banco de talentos. Exatamente, isso mesmo. Então, por exemplo, se você quiser se candidatar a esse banco de talentos, você vai, monta o seu currículo e coloca à disposição. Então, se tem um governador, por exemplo, nós estamos em São Paulo, mas tem um governador no Espírito Santo, ou qualquer um político do Novo no Espírito Santo que precise, por exemplo, de um secretário. Então ele vai entrar nesse banco de talentos, vai selecionar alguns currículos e vai ver, olha, essa pessoa tem experiência em tal gestão, ela funciona aqui para trabalhar no Espírito Santo. E se essa pessoa estiver disponível, ela vai para o Espírito Santo. Sim. Isso é um diferencial gigantesco, porque você vai profissionalizar o local que está necessitando desse profissional. Sim. Por isso que é interessante você ter uma gestão muito boa para gerir a cidade, o estado, e o Novo faz isso. E diga-se de passagem, se não me engano, o Novo tem 350 cargos no Brasil inteiro hoje, sendo que um é governador, um vice, deputados. Então, para um partido novo, ele está muito bem colocado no país, vamos dizer assim. E ali não tem, como eu falei, não tem aquele empurra-empurra. Então, se você quiser entrar para o Novo, você vai ter que seguir aquela, entre aspas, cartilha, que é muito boa. Né? Não tem... a ideia não é a mesma coisa. Nós temos que ter, como eu já disse, um diferencial do porquê de estar ali, para mudar o nosso país. É o que eu penso. Né? Hoje eu estou muito interessado nisso. Né? Então, é um prazer estar no Novo, nossa, eu estou adorando conversar com esse povo todo, né? E a oportunidade do Novo ter me aceitado. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E é legal. E o Novo você tem a abertura com esses políticos que já estão fazendo um trabalho excelente. Por exemplo, que nem em Campinas estava o Van Hatten, sim, que é um deputado excelente. O mais votado, não, acho que o mais votado para melhor deputado, né? Tem o Salles, Ricardo Salles. Sim, deputado federal. Nós conversamos com ele em Campinas. O Zema. O Alexis. O Alexis foi deputado federal e o Ricardo Salles foi o suplente dele quando ele era deputado federal. Não sabia. Exatamente. A Roberta, que é a nossa gestora aqui da região de Campinas. O Tom, uma pessoa excelente. Isso, o Tom também. Já foi vereador também. Então são pessoas que têm uma bagagem grande para trazer isso, para nos ajudar a entender como funciona a política. Sim. Porque a política, você precisa saber como funciona, para você saber o que pode tirar do bem e o que não fazer do mal. Sim. O que não fazer para atrapalhar uma gestão pública. Porque para atrapalhar tem muito. Sim. E para fazer o bem... E a quantidade de informações que você tem ali no site é muito grande. E é extremamente elucidativa, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de me fazer conhecer. Não, legal. Nós estamos aqui à disposição, a Conexão Itatiba está à disposição. Quando você quiser, seja muito bem-vindo. E vamos aí... Vamos atrair mais pessoas para o Novo, que pensam iguais. Vamos seguindo, que o Novo ainda, a Itatiba está começando. Encerramos então esse Conexão Itatiba. Esperamos vocês no próximo programa. Vem com a gente.